Vamos nos concentrar agora, vamos preparar, como nós vimos o próprio apóstolo Pedro falando, né, no primeiro capítulo, cingindo os lombos do nosso entendimento, da nossa mente. A gente trouxe um pouco mais para a nossa realidade, né, para o nosso contexto, e vimos que uma expressão mais apropriada assim, para um fácil entendimento seria arregaçando as mangas do nosso entendimento. Então vamos fazer isso nesse momento, vamos nos preparar para ter uma postura ativa, mesmo que ouvindo, que não seja algo passivo, mas ativo, que a gente possa de fato buscar compreensão de tudo aquilo que vai ser falado, de tudo aquilo que vai ser ministrado essa manhã. Na semana passada a gente finalizou ali o primeiro capítulo, e hoje nós vamos dar sequência, então, a essa série de exposições na primeira carta de Pedro. E lá no finalzinho do primeiro capítulo, ele faz uma tríade ali, ele fala sobre a santidade, a reverência e o amor. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, onde Pedro ele segue orientando seus leitores para as práticas corretas a partir do entendimento de quem eles são. Então é interessante a gente observar isso, que o apóstolo ele tem esse desejo de cada vez mais conscientizar os seus leitores de quem eles são, para que eles possam corresponder de uma maneira correta, para que o proceder deles seja de acordo com a identidade deles. E esse é o tema que nós vamos estar tratando hoje. Eu até preparei um fundo lá. Conseguiu botar, Bruno? Tema é nossa identidade. E só para vocês verem, né, e ter sempre em mente que o que nós visamos compartilhar essa manhã tem a ver com a nossa identidade. Nós estamos aqui para compreender um pouco mais de quem nós somos, para que a nossa vida seja afetada pela realidade de quem nós somos e o nosso proceder seja de acordo com aquilo que nós somos no Senhor. E eu acho que talvez esse seja um dos grandes problemas que nós temos hoje no meio do povo de Deus, né, do povo cristão, é uma falta de entendimento da sua própria identidade, né, a nossa identidade, porque nós precisamos saber quem nós somos de fato a partir desse novo nascimento, para que o nosso proceder seja de acordo com isso. Quando nós somos batizados, quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, não existe algo, um botão, que automaticamente, uma chavezinha que vira e o nosso comportamento muda junto. Acho que tem muita gente que vai se batizar com esse pensamento. Depois que eu me batizar, a minha vida vai mudar. E aí ele acorda no outro dia e vê que as tentações continuam, que os problemas, as lutas, que tudo continua. Tudo continua ali presente. Porque não é algo que vai no automático. Agora nós temos o Espírito de Deus que vai nos ajudar, que vai fazer aquilo que Jesus começou a fazer ali com os apóstolos, com os primeiros discípulos, e o Espírito foi enviado exatamente para isso, para que ele continuasse aquela obra que Jesus iniciou, para que ele pudesse nos auxiliar agora nessa caminhada, nesse processo em busca da maturidade cristã. Então é bom que a gente entenda o propósito de Pedro com essas palavras, para que a gente possa ler a partir dessa ótica, e conseguir colocar em prática de fato o que nós precisamos a partir desse entendimento. Então vamos ler ali no segundo capítulo da primeira carta de Pedro, a partir do primeiro versículo. Hoje nós vamos tratar do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler todo esse texto e aí depois a gente vai, como a gente tem feito aí, detalhando aí cada palavra, cada versículo que Pedro está comunicando. Então ele diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso.
Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Amém. Então, essas são as palavras de Pedro aí nesses primeiros 10 versículos do 2º capítulo, e que nós vamos tentar entender um pouquinho mais do contexto e o que ele estava desejando compartilhar com cada uma dessas palavras aí. Então, a gente percebe que a primeira palavra do versículo 1 é a palavra portanto, o que nos dá a entender que ele está conectado ao assunto que estava sendo tratado no final do 1º capítulo. Ele está falando, com base nisso tudo que eu falei, né, portanto, façam isso. E o que ele estava falando no final do 1º capítulo? Não sei se vocês lembram, né, mas nós tratamos de uma tríade, como eu falei aqui no início. E qual era o último tópico que ele estava falando? Do amor. Então, ele está falando baseado nesse ponto do amor, o que deve ser o nosso proceder baseado em todo o nosso entendimento acerca do amor. Existe um comportamento, existe um posicionamento que é preciso, existe uma resposta que nós precisamos dar a partir desse entendimento. Então ele fala assim, ó, por causa do amor, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então, a gente precisa abandonar todo e qualquer hábito que prejudique outra pessoa. É isso que ele está dizendo. Se vocês entendem a necessidade de amar, agora como cristãos, se vocês compreenderam a importância do amor, abandone todo tipo de maldade que pode prejudicar outra pessoa. Abandone todo tipo de comportamento que você possa realizar e isso vá atrapalhar ou vai fazer algo de mal ao seu irmão. E o amor genuíno, ele exige que uma pessoa abandone todo tipo de comportamento ruim. Mentira, falsidade, inveja, falar mal. No verdadeiro amor, nós só temos espaço para desejar o bem. No verdadeiro amor, nós só temos espaço para desejar o bem. Será que nas suas relações, será que no seu convívio, você sempre deseja o bem das pessoas? Como cristãos, nós só temos direito de desejar o bem. E eu creio que isso deveria ser básico, né? Ah, Léo, tudo bem, isso aí é o básico, tá, mas nós estamos vivendo? Porque se nós pararmos honestamente para analisar cada detalhe da nossa vida, a gente precisa ter essa consciência. E aí você pode se deparar com uma pessoa e, não, Léo, não, cara, a partir do momento da minha conversão, sou uma nova pessoa. Agora eu só faço bem. Aí você, beleza, aí você vai e senta numa mesa com ela para conversar, com a sua família, e você já percebe de cara que existe uma disputa no relacionamento entre o marido e a mulher, algo que é muito comum. Aí você fica assim, calma aí. Aí você não falou que estava tudo certo, que os seus comportamentos agora foram afetados pelo cristianismo, que você agora está... E aí já tem uma disputa dentro de casa. Imagina nas outras relações. Imagina como se dá, então, essa pessoa nos outros
contextos onde ela está inserida, né, como um cristão, como um representante de Cristo, e como ela lida com as relações. Será que nós estamos lidando com as nossas relações como um verdadeiro cristão? A partir desse entendimento, esse é o questionamento que nós precisamos fazer. Será que agora o meu testemunho condiz com aquilo que eu tenho aprendido e com aquilo que eu estou declarando viver? Será que eu sou um imitador de Jesus quando eu me relaciono com as pessoas? Ou será que eu ainda sinto inveja? Ou será que em alguns momentos eu ainda sou arrogante? Ou será que eu ainda sou egoísta? O que Pedro está dizendo é que todo esse tipo de comportamento ele precisa ser abandonado. A maledicência, nossa, esse aí é muito fácil para a gente entrar. Às vezes, né, a gente diz assim, não, mas na melhor das intenções, tá, mas a gente quer falar mal das outras pessoas. A gente quer mostrar, de alguma forma, que nós somos melhores do que uma outra pessoa. Nem que seja necessário falar mal de alguém para isso. Mas Pedro está dizendo, nós precisamos nos livrar disso. Se nós queremos ter uma vida condizente com aquilo que nós estamos aprendendo, nós precisamos nos livrar desse tipo de comportamento. Não podemos tolerar isso. Mas acontece que esses comportamentos negativos que destroem a comunidade, eles são frequentemente tolerados pela igreja moderna. É muito comum você ouvir, não, cara, igreja é fogo, né? Tem muita fofoca, tem... Eu fico assim, gente, que igreja é essa que essas pessoas estão falando? Que ideia de igreja é essa que as pessoas estão construindo que normaliza esse tipo de comportamento negativo, como se não, isso é uma característica da igreja, cara. Não tem igreja sem fofoca. Mas a igreja do Senhor não tem fofoca. A igreja do Senhor não tem maledicência. E a gente fala isso hoje e as pessoas olham para a gente e falam assim, pô, isso é utópico. Isso aí tá... Esse cara está viajando, o que esse cara está falando? É impossível! Mas a palavra está dizendo que esse é o padrão. O nosso compromisso precisa ser em estabelecer esse padrão aqui. Não é falar que, não, cara, esquece isso aí, meu irmão. A gente está falando de ser humano, né? Mas ser humanos que nasceram de novo. Pedro inicia dirigindo essa carta aos forasteiros, aos peregrinos. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. O cristão ele precisa se sentir sempre um viajante. Ele nunca vai se estabelecer num lugar, nesse mundo, hoje que nós estamos inseridos. Nesse contexto, nós somos viajantes. Então as pessoas têm que olhar para a gente como se a gente fosse um ET mesmo. Esse cara, não é possível que esse cara acha que dá para viver nesse padrão. Aí a Bíblia está dizendo para nós, dá. Dá para viver. Mas a gente tem que morrer. A gente tem que ter vergonha na cara e matar a nossa carnezinha lá e falar, fica no seu lugar, porque agora é o Espírito que está mandando aqui no negócio. Mas enquanto a gente não está disposto a entrar nesse lugar, cara, é sempre batalha perdida. E aí a gente sempre vai falar, mas a carne é fraca, né? Mas o Espírito é forte. É isso que a palavra diz. Ela não para numa carne é fraca. Mas o Espírito é forte. Amém? E aí no versículo 2, olha que interessante o que Pedro fala. Ele diz assim, como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. E é muito interessante isso aqui que Pedro está dizendo, porque a gente precisa entender o que é de fato que Pedro deseja compartilhar quando ele fala que nós precisamos desejar o leite. Porque para muita gente, quando olha assim, fala, cara, mas essa coisa de leite aí, até o próprio autor de Hebreus, ele fala que não é para ficar só no leite, que a gente tem que ir mais fundo. Só que o que Pedro está querendo dizer é que nós temos que ser como bebês. E como bebês, ele diz ali, como recém-nascido, desejem o genuíno leite. Quem é pai e mãe aqui, sabe que quando um bebê quer leite, ninguém segura.
Quem é pai e mãe aqui talvez já tenha sido acordado de madrugada, porque o bebê estava chorando, 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 e enquanto não deu mamar para ele, ele não parou de chorar. Então, o que Pedro está falando aqui é que quando nós nascemos de novo, nós precisamos ser como esses recém-nascidos que desejam o genuíno leite espiritual. E o que seria esse leite? A palavra, em diversos momentos, nos dá respaldo para entender que esse leite aqui é a própria palavra. Então, ele está dizendo assim, cristãos, vocês precisam buscar a palavra como um bebê busca leite. Então, ele está falando de um aspecto diferente do que a gente vê o próprio autor de Hebreus compartilhando, quando ele diz que nós não deveríamos mais ser imaturos. Né? A gente não precisava mais estar ali no leitinho, mas era para a gente avançar para questões mais profundas em Deus. Não é nesse âmbito aqui que Pedro está compartilhando. Ele está dizendo que nós temos que ser como bebês, porque a gente precisa ter a inquietação de um bebê quando ele quer leite, que ele não se aquieta. Ele quer porque ele quer, e ele chora, e ele esperneia, e ele não está nem aí para o lugar que ele está, se está numa reunião, se você está numa conversa importante, ou se você está dormindo, ele quer o leite. E ele está falando assim, vocês têm que ser como bebês, que estão inquietos, que onde vocês estiverem, você fala, mas eu quero a palavra, eu quero conhecer mais, eu quero esse genuíno leite. Por quê? Porque nós só alcançaremos a maturidade se nós, de fato, tivermos essa busca intensa, esse desejo incessante de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É isso que Pedro quer compartilhar com essas palavras. E nós precisamos entender isso. Precisamos buscar a palavra de Deus de forma inquieta, insaciavelmente, porque sempre tem mais. Estamos falando de um Deus eterno, que nem a eternidade vai ser tempo, como se pudesse ser contida no espaço e no tempo, mas nem assim seria o suficiente para que a gente pudesse conhecer Deus na sua plenitude. E a gente precisa ter esse entendimento e ter essa busca, porque só assim, é o que ele diz no final do versículo, que nós obteremos crescimento para a salvação. Ou seja, o crescimento espiritual que nos conduz à maturidade é só buscando a Deus através da palavra. E você não vai buscar a Deus da maneira que se exige de um cristão se você não tiver essa fome como de um bebê quando busca por leite. É exatamente isso que Pedro está dizendo, amém? E aí ele diz no versículo 3, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele está dizendo assim, se você já teve um contato com a palavra nesse nível de sentir, de experimentar o quão bom é conhecer a Deus, o quão prazeroso é quando você tem uma revelação do Senhor. Sabe quando você está meditando na palavra e que aí você entende algo de uma maneira que você nunca tinha entendido antes, que você fica com aquele sentimento assim, cara, Jesus está se revelando para mim. Cara, acabou de vir uma revelação fresca aqui através dessa leitura e você fica maravilhado, teu coração começa a queimar e você quer falar isso para outras pessoas, você quer que todo mundo saiba que Deus se revelou um pouquinho mais para você. Sabe esse sentimento? É isso que Pedro está dizendo. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, se você já teve um contato com essa bondade de Deus, você vai buscar como um bebê, busca por leite. Amém? Que o nosso coração esteja nisso. Tem um comentarista, um teólogo chamado Wosby, ele comenta sobre esse trechinho, ele fala assim, é triste quando os cristãos não têm apetite pela palavra de Deus, mas precisam ser alimentados com entretenimento religioso. À medida que crescemos, descobrimos que a palavra é leite para bebês, mas também alimento forte para adultos. É também pão e mel. E quando ele fala desses aspectos, ele vai citando versículos que falam sobre isso.
sobre a palavra ser pão e mel, sobre a palavra ser alimento forte, né? Alimento sólido. A palavra não é só leite, mas nós precisamos buscar como um bebê busca por leite. Então peça a Deus que Ele te dê um apetite maior pela palavra. Já que isso é tão importante para nós, ore sobre isso, peça ao Senhor. Fala, eu quero essa fome, eu quero ser como esse bebê, Senhor. Se a sua palavra diz que nós somos isso, eu quero ser isso. Peça ao Senhor e Ele vai liberar fome sobre a sua vida. Versículo 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Pedro, através dessas palavras aqui, é muito interessante que a partir desse versículo, ele começa a fazer citações do Antigo Testamento, uma atrás da outra. Eu não lembro de um trecho, né, de uma porção das Escrituras que fala-se tanto do Antigo Testamento como essa porção do que Pedro está falando aqui. Praticamente cada palavra e cada expressão faz alusão a algum texto, não quando e não só apenas nisso, mas também ele vai citar na íntegra algumas palavras dos profetas também. Então eu vi, cara, que maravilhoso é observar cada detalhe aqui do que ele está querendo dizer. Ele está fazendo uma comparação das promessas que Deus tinha dado para Israel, das promessas que o Senhor deu para Israel, né? E como elas, o que elas significam para nós hoje, né? Como nós também, agora enxertados nessa oliveira, como nós fazemos parte, como elas vêm sobre as nossas vidas hoje como cristãos, sem anular as promessas que Deus deu para Israel, mas agora a gente fazendo parte. Agora nós somos filhos de Abraão também, espiritualmente falando. Não de maneira étnica como os judeus, né, mas de maneira espiritual. Né? Nós somos filhos também, mas tomando muito cuidado, muita cautela, porque essas passagens como essas, elas são bases para muito daquilo que a gente viu na nossa história, que é a teologia da substituição, que é você colocar a igreja no lugar de Israel. E nós também não podemos cometer esse equívoco, como nós temos visto, Romanos 9, 10 e 11, Paulo deixando muito claro ali que as promessas para Israel, elas são mantidas, elas não foram revogadas. Né? Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Deus presenteou Israel com vários atributos e promessas que vão permanecer até o fim. Por isso ele diz lá em Romanos 11, que todo Israel será salvo, porque há um propósito de Deus sobre aquele povo, e até que os gentios cheguem em sua plenitude, eles vão permanecer ali ainda, fechados, talvez, muitas vezes surdos, cegos, mas vai chegar um dia, e por isso nós temos que orar por esse povo e amar esse povo, porque a salvação vai alcançar Israel de maneira plena. As promessas de Deus, elas não foram revogadas. Deus é um Deus que promete e Ele cumpre. Então, se Ele prometeu a restauração de um povo, Ele vai cumprir. Então, nós temos que ter essa expectativa e esse entendimento também. Não para judaizar a igreja, como muitos fazem também, quando começam a entender sobre isso, e aí quer judaizar a igreja, não. Mas para se posicionar de maneira correta, amando o povo de Deus, desejando o pleno restabelecimento daquele povo que nunca deixou de estar no coração, no propósito e na vontade de Deus. Amém? E aí ele fala assim, olha que interessante, porque no início do versículo 4, ele já começa falando assim, chegando-se a ele. Né? Falar sobre se achegar a Deus no contexto que eles estavam inseridos é uma parada muito louca. Para nós, isso talvez, quando a gente lê isso hoje, e talvez não tenha o impacto que estava tendo quando Pedro proferiu essas palavras. Porque os caras deveriam olhar e falar assim, é sério isso que ele está falando? De chegar a Deus? Que loucura é essa que ele está falando? Esse cara é da tribo de Levi.
Ele é um sacerdote. Sabe esse pensamento que até hoje ele ainda é cultivado, né? A Igreja Católica, por exemplo, até hoje tem os seus sacerdotes, que é como um cargo maior no meio da igreja e que eles têm uma autoridade para chegar de maneira tão próxima de Deus que eu e você não pode. Só que, olhando pela ótica deles, né, se fosse para usar, né, o que é feito na Igreja Católica, aqui eu estou usando como exemplo, tá? Mas existem outras religiões que também ainda cultivam essa ideia de um sacerdote, né? Eu poderia afirmar aqui, cara, baseado na palavra, todos nós somos padres. Todos nós somos padres. Todos nós temos o mesmo acesso ao Senhor que na Igreja Católica diz só uma determinada classe ter. E na época, esse era o pensamento judaico. Não, existe um povo dentro de um povo que foi eleito para poder se apropriar desse benefício de poder se achegar a Deus. Então, como você está dizendo isso, chegando-se a Deus? Que loucura é essa? Porque Deus, ele elegeu um povo, ele elegeu Israel para ser uma nação de sacerdotes. O desejo de Deus inicial era que Israel fosse uma nação de sacerdotes. Só que aí lá no episódio do bezerro de ouro, né, quando eles caem ali na idolatria, isso é removido de Israel e aí passa a tribo de Levi ser a tribo responsável de onde viriam os sacerdotes, aqueles que poderiam se achegar a Deus. Então, eles estão dentro de um contexto que não era todo mundo que podia se achegar a Deus. Mas aí Pedro está falando, não, agora todo mundo pode. Por causa da entrega, por causa do sacrifício, por causa do sangue que foi derramado na cruz, por causa da propiciação feita por Jesus, agora todos nós podemos nos achegar a Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende isso, cara, isso tem que fazer o nosso coração explodir de alegria, porque o que era privilégio de poucos, agora é um benefício de muitos. Isso tem que te fazer agradecer mesmo, de falar assim, cara, que maravilhoso é o sacrifício de Cristo. Esse efeito que causa para nós poder adentrar, poder chegar na presença de Deus e não morrer. E não ser fulminado, e não... Cara, isso é incrível. E para um judeu, cara, é algo que não entra na mente dele. Ele fala assim, cara, o que esses caras fazem? Como que eles se relacionam com Deus com essa intimidade? Que Deus é esse que permite se relacionar dessa maneira? Para um islâmico, então, nem se conta. Chamar Deus de pai? Que intimidade é essa, cara? Você está falando de Deus. E aí a gente pensa assim, cara, boa parte da igreja não consegue valorizar isso, porque não entende essa questão, esse contexto onde eles estavam inseridos e como Deus era tratado e o acesso que a gente tem hoje. Então, para muita gente, se tornou algo como banal. Orar? Orar. Todo mundo ora, se quiser. A gente, às vezes, não consegue entender o peso daquilo que a gente está fazendo. Assim, cara, o Senhor me permite chegar pertinho dEle. O Senhor me permite entrar num lugar e ter contato com a presença dEle e não morrer. Caraca. Na boa, se a gente entendesse isso, a nossa vida de oração ia ser completamente afetada, cara. A gente ia entrar com lágrimas todos os dias diante de Deus e falar assim, Senhor, obrigado. Porque, cara, a história mostra que poucos souberam o que era isso. De você estar diante da presença de Deus, cara, e você sentir Deus contigo, tendo comunhão íntima com o Senhor. É isso que Pedro quer compartilhar, essa loucura que era para eles, e falar assim, cara, vocês podem se relacionar com Deus. Isso é maravilhoso, gente. E ele fala sobre essa adoração, né? A pedra que vive. Por que ele fala muito de pedra? Porque onde a adoração era realizada naquele tempo? No templo. E o templo é construído de quê? De pedras. E aí, por isso que ele fala que a pedra é viva, é uma pedra que vive.
E Jesus veio a ser a pedra angular dessa construção. Ou seja, esse lugar de adoração, que era um amontoado de pedras naquela época, que as pessoas entravam para adorar, agora ele está dizendo assim, essas pedras são pessoas. E a pedra angular é Jesus. E agora vocês estão formando um edifício em Jesus. O fundamento é Jesus. E agora esse Deus que vinha num lugar de pedra, vem dentro de vocês. Caraca! Isso. Aquele prédio assim que tinha uma forma quadrada, agora tem a forma de um homem. E ele habita dentro desse lugar. Isso é muito louco, cara. Por isso que o nosso proceder tem que ser como o de Jesus. Porque agora a gente revela uma habitação que está dentro de nós. Quando nós estamos juntos, quando a gente se reúne aqui nesse lugar, a gente precisa de fato manifestar a presença de um Deus que habita agora dentro de um lugar onde é formado por pedras vivas. Não é isso aqui que é a igreja. Nós somos a igreja. O templo de Deus não é você. Somos nós. Nós juntos é o lugar que Deus habita. Por isso o culto, por isso esse ambiente de adoração coletiva tem tanta significância. Porque é o momento que, cara, é que a construção está ali, Deus está habitando nesse lugar. E por isso que a gente fala da presença de Deus, por isso que a gente busca a presença de Deus. E isso é loucura para muita gente. Já teve situação de eu estar... Acabou uma reunião de oração nossa, né, e a gente está lá, cara, clamando, pedindo a presença de Deus, e aí um cara veio falar comigo no final. Ele falou assim, pô, cara, muito legal o que vocês estão construindo aqui, mas como assim, cara? Vocês estão orando tanto pela presença de Deus, vocês não conseguem perceber que a presença de Deus está em todo lugar? E aí eu, pô... Fiquei quieto, porque sabe quando você percebe que a fala da pessoa é uma fala que aparenta humildade, mas está cheia de arrogância, querendo dizer que você está fazendo algo errado? E aí, quando você se depara numa situação dessa, gente, já fica a dica, tá? Não queira discutir, não, porque você vai perder tempo. Né? Que o Senhor nos dê discernimento para não perder tempo também. É importante nos dias que nós vivemos, em que nós não temos tanto tempo assim disponível. Né? E eu posso dizer que, na maioria das vezes, a maioria das discussões que vão aparecer são discussões feitas para você não entrar. Agora, quando uma pessoa vem te pedir para você ensinar ela, aí você gasta o tempo que for necessário. É o que Paulo falou para Timóteo. Né? Vão chegar dias em que as pessoas vão agir como se tivesse comichão nos ouvidos. Elas não vão querer ouvir a palavra. Mas esteja sempre pronto, em tempo e fora de tempo, para pregar para quem quer ouvir. Então, se alguém vier buscar a palavra, cara, vai lá e prega. Vai lá e ensina. Vai lá e fala do evangelho. Porque vai ter dia que a galera não vai ter mais fome, não vai ter mais sede, não vai querer saber da palavra de Deus. E quando esse dia chegar, vocês vão ficar tristes. Porque vocês não vão ter mais para quem falar do evangelho. Então, enquanto tem gente, esteja disponível. Mas também quando vier esses arrogantes, essas pessoas que não querem entender, mas querem só expor a opinião delas, que vocês tenham discernimento, que vocês tenham sabedoria, para saber que, cara, eu não vou perder tempo. Mas quando ela vier com o coração ensinável, eu vou gastar o tempo que for necessário. E aí ele me falou isso, ele falou, cara, vocês não precisam buscar a presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Aí eu só falei para ele assim, pô, então, acho que você não entendeu o que a gente está querendo dizer com isso. Né? O que a gente está querendo dizer com essa busca pela presença de Deus. Mas aí ele não se demonstrou muito interessado em ouvir, e aí eu também não falei mais nada. Falei, beleza, mas se um dia ele vier falar de novo e quiser saber um pouco mais, a gente senta e conversa. E aí eu até aproveitei que ele falou sobre isso, e eu lembrei disso enquanto estava estudando sobre essa palavra. Eu falei, cara, eu vou falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Porque a gente está sempre falando sobre isso, mas eu acho importante cada vez mais trazer fundamentos a respeito disso. O Dr. Thomas Constable, ele fala, quando ele está falando sobre essas palavras, e aí eu vou introduzir aqui no assunto para vocês entenderem, né, onde eu quero chegar. Ele fala assim, este versículo
nos ajuda a apreciar o quanto precisamos uns dos outros como cristãos. Preste atenção nisso. Deus tem um propósito para todos nós cumprirmos juntos, que não podemos cumprir individualmente por conta própria. O cristão que não está trabalhando em relacionamento com outros cristãos, como pedras companheiras, bem como Jesus Cristo como seu fundamento, não pode cumprir o propósito completo de Deus para ele. Embora todo cristão tenha um propósito individual, nós também temos um propósito corporativo que não podemos cumprir, a menos que tomemos o nosso lugar na comunidade de cristãos, que é a igreja. Eu vou fazer a construção aqui e vou chegar lá, só para não... Porque eu comecei a falar de um assunto que eu ia falar mais na frente, mas já é logo na sequência, então eu vou falar para chegar nesse lugar e eu não deixar de falar nada que eu acredito ser importante para nós. Então fica ligado aí comigo. Então, o que fica claro para nós, não tem como a gente cumprir a vontade de Deus fora do contexto da igreja, amém? Isso é claro para todo mundo. Não dá para cumprir a vontade de Deus plenamente, o propósito dele, estando sozinho. Nós precisamos da comunhão. E não é sobre também frequentar simplesmente uma igreja, mas é estar num lugar onde se é para estar. Você é uma pedra numa construção viva e que precisa estar encaixada no lugar correto. Então não é só vir, mas é estar no lugar que é para estar. É estar fazendo a vontade de Deus. E como se faz a vontade de Deus? Estando em constante relacionamento com Deus. Né? Às vezes a pessoa fala, cara, eu vou esperar para ver qual é a vontade de Deus. Mas não ora, não lê Bíblia, não jejua, não tem intimidade, não tem relacionamento. Cara, Deus não vai falar a vontade para você. De nenhuma maneira diferente disso. Como que eu sei que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Me relacionando com Ele. Eu tenho um relacionamento com Deus íntimo. Então, tudo que eu faço na minha vida é fruto desse relacionamento, é fruto de um caráter que está sendo moldado por esse relacionamento. Então, eu vou cumprindo a vontade de Deus cada vez que eu descubro a vontade de Deus. Eu preciso me comunicar, eu preciso ter intimidade com Ele para saber a vontade dEle. E aí eu vou vivendo a vida e eu sei que tudo que eu tenho colhido, né, e o que a gente tem experimentado tem a ver com estar num lugar de relacionamento com Deus. E a vontade dEle vai sendo revelada no caminho. E então, aí ele fala assim, por que nós precisamos estar juntos? Deixa o versículo aberto, só para a gente ficar sempre de olho. Versículo 5, por favor. E aí, por que a gente tem que estar junto? A fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como nós oferecemos sacrifícios espirituais? Né? Como que se dá isso? Entregando toda a nossa vida para Ele. A nossa vida precisa ser uma vida de sacrifício a Deus. E eu vou mostrar alguns aspectos da vida que podem ser facilmente identificados como esse sacrifício espiritual na palavra. Romanos 12:1, todo mundo conhece. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, todo o nosso corpo precisa ser oferecido continuamente a Deus como um culto de adoração. Você se entrega para Deus totalmente. Primeiro ponto muito claro. O que é esse sacrifício? Né? Suas palavras, por exemplo, Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E outro aspecto também, seu dinheiro. Filipenses 4:18. Recebi tudo e tenho até de sobra, Paulo está falando. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então ele está falando assim, esse dinheiro que foi enviado foi uma oferta para Deus de aroma agradável. É um sacrifício que chega com aroma agradável a Deus. Será que a forma que nós temos vivido a nossa vida, o que nós temos falado, a forma que nós temos administrado as nossas finanças, a forma que nós temos nos comportado, são sacrifícios que chegam a Deus com aroma agradável?
Será que nós estamos tendo realmente essa vida de sacrifício a Deus, em que tudo é para a glória dele? Em que tudo é para benefício dele? A forma que nós lidamos com cada área da nossa vida precisa ser um culto de adoração a Deus. Amém? Não foi um amém? Ai. E aí, ele fala, por meio de Jesus Cristo. Tudo isso só pode ser feito por intermédio de Jesus. E aí, como eu falei, essa é uma ótima notícia, porque nos livra daquela ideia, né, de que só determinadas pessoas têm acesso a esse lugar, mas por meio de Jesus, todos nós podemos oferecer sacrifícios a Deus. Todos nós somos sacerdotes, essa é a nossa identidade. Então, por meio de Jesus, cada cristão pode se aproximar com toda a confiança do trono da graça. Logo, a nossa adoração coletiva sempre deve ser um maravilhoso ato de entrada na presença de Deus. E aí eu chego novamente nesse lugar da presença de Deus, que é o que eu queria falar um pouquinho, né, sobre a forma que eu fui questionado sobre isso. E aí eu queria dar alguns exemplos desses aspectos da presença de Deus, para a gente entender um pouco mais. Quando a gente fala sobre Deus, a gente precisa saber que Deus é imanente e Deus é transcendente. Então tem a imanência e a transcendência de Deus. Léo, o que seria isso? Josué, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Então, Deus é Deus em cima nos céus, ele é transcendente. Mas Deus também é Deus embaixo na terra, ele é imanente. Deus ser transcendente tá além de tudo que foi criado, ele não pode ser contido. Por isso ele é transcendente. Mas ele é imanente porque ele se faz presente na criação. Mesmo sendo criador e sustentando todas as coisas, ele se revela dentro. Então tem esses dois aspectos, a transcendência e imanência, que talvez o rapaz lá que me questionou, ele não tivesse um entendimento acerca disso, e aí realmente fica difícil. Como assim? Deus é onipresente, mas vocês estão buscando a presença dele? Porque existe a presença subjetiva de Deus, que é essa onipresença, e existe a presença objetiva de Deus, que é a manifestação clara e visível de quem ele é. E Isaías 57:15 vai dizer, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então Deus habita na eternidade. Olha isso, Deus habita na eternidade. Deus habita no céu. E Deus habita dentro de cada homem quebrantado. Isso é loucura, né, gente? A Bíblia, ela enfatiza a presença manifesta de Deus e não só a onipresença de Deus. E vamos lá, só para ficar mais claro, uma passagem sobre a onipresença de Deus que todos aqui acredito conhecer. Né? Salmo 139, do 5 ao 8, vai dizer: Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E aí agora uma passagem sobre a presença manifesta de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios.
e a glória do Senhor encheu o templo. Então essa é a presença manifesta de Deus, porque a glória do Senhor enche um lugar. Aonde estava a glória de Deus? Estava fora? Não, ela estava dentro. Ao ponto dos sacerdotes não conseguirem nem ficar de pé. Tamanha a presença de Deus em um lugar. Então será que nós não devemos, de fato, buscar a presença de Deus? Quanto de nós já lemos e ouvimos a respeito de visitações de Deus em uma determinada localidade, ao ponto de toda a realidade ser afetada por Deus estar ali? O que é um avivamento, a não ser a atividade de Deus indo morar num lugar? De Deus se estabelecer em um lugar. Deus morou em Azusa. Deus morou em Gales. Ali, presente, ao ponto de mudar tudo. De campeonato de futebol parar, que as pessoas estavam chorando em tudo qualquer lugar, e aí as pessoas estavam largando seus afazeres e indo para a reunião de oração. Sim, isso não é natural, gente. Isso acontece quando a presença de Deus está estabelecida num lugar. O espírito de arrependimento cai sobre as pessoas e elas começam a se quebrantar, a se arrepender dos seus pecados. Isso é o que faz a presença de Deus em um lugar. E aí a pessoa vem falar para mim que eu não tenho que buscar a presença de Deus. Ah, não, Deus está em todo lugar. Cara, não é do jeito que eu quero ver Ele estar. A onipresença de Deus, ok. Mas eu quero a presença manifesta de Deus. Essa é a presença que eu quero, é a presença que muda tudo. É essa presença que a gente busca quando a gente canta e quando a gente ora e quando a gente fala sobre a presença de Deus, é porque a gente quer Ele. A gente quer Deus de verdade no nosso meio. É isso que foi cantado aqui no começo, de vem habitar, nós não queremos só uma visita. A gente quer a habitação de Deus, a gente quer Deus habitando. Essa tem que ser a nossa busca todos os dias da nossa vida. Nós só vamos parar. O nosso clamor é Maranata, porque a gente quer que Ele venha. Enquanto Ele não vier e ficar para sempre, eu não vou parar de buscar. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de clamar. Deus, Ele se manifesta no início, no meio e no fim da história. Eu acho legal também a gente ter essa clara compreensão, né, da manifestação do próprio Deus com os homens. Lá no início, em Gênesis 3:8, fala, a Bíblia ela começa com a manifestação de Deus. Né? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então eles estavam se escondendo da presença, não é da onipresença, é da presença manifesta de Deus. Eles tentaram se esconder entre as árvores. E aí no meio da história ele aparece de novo. Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E no fim, Apocalipse 21:1-3, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Depois do milênio, depois que Jesus preparar toda a terra por 1000 anos, o Pai vem e habita. Isso é muito louco, gente. Se você ler Apocalipse ali no final, lê o capítulo 20, 21 e 22. Lê com calma, vê com detalhe. Você vai ver 1000 anos ali, Jesus, o reino milenar. Alguns dizem não ser 1000 anos, mas a palavra está escrito 1000, eu fico com a palavra. 1000 anos. Depois de 1000 anos,
o Pai vem. Como quem diz assim, está pronto. Vem habitar. A humanidade está pronta para receber a sua habitação plena e a gente vai viver eternamente juntos. Esse é o propósito do reino de 1000 anos de Jesus. É restaurar toda a terra, é preparar um ambiente para que o Pai venha habitar, gente. Isso é muito louco, mas é o que a Bíblia diz para nós. E eu quero viver isso. Eu quero viver isso, gente. Por isso, se tem algo que nós devemos ansiar, é pela presença de Deus. Vai chegar o dia em que toda a terra será cheia da glória de Deus. Os profetas falaram isso. Toda a terra será cheia da glória de Deus. E essa tem que ser a nossa expectativa. Amém? Cara, tem muita coisa para falar, mas não vai dar. Não vai dar, não. Ai, meu Deus. Eu vou resumir. Vamos voltar para 1 Pedro. Falta só o 7, 8, 9 e 10. Vou resumir. Os 4 últimos versículos. Portanto, para vocês, os que creem, versículo 7, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Lê esse finalzinho aqui comigo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram. Isso ofende. Gente, isso ofende. Se tem uma palavra que ofende a mente dos seres humanos, ele é uma coisa dessa aqui. O que Pedro está dizendo aqui? Que os desobedientes foram destinados? Como assim, cara? Ah, não, Deus. Ah, não, Deus. Então, calma aí, Léo. Você está dizendo que os incrédulos foram destinados por Deus a serem... Eu não. Pedro está dizendo, tá? Pedro está dizendo isso. E a própria palavra vai dizer que a Bíblia toda ela foi inspirada por Deus. Então, eu acredito que seja Deus falando. Amém? E vou dar uma aliviada para vocês. Essa afirmação está no tempo presente. Pedro está falando no tempo presente. Então, o que a gente pode concluir desse entendimento aqui? Isso aqui vale para a vida de qualquer pessoa e pode durar um momento, mas pode durar a vida inteira. Ele está falando no modo presente, ou seja, eu fui desobediente por 30 anos. Mas chegou um momento que a graça de Deus me alcançou. Eu fui convertido. E eu passei de um lugar de desobediência para um lugar de obediência. Porque eu fui liberto do pecado que me aprisionava. E eu, por mim mesmo, jamais poderia me livrar dessas algemas. Eu precisei de uma ação divina sobre a minha vida para que eu fosse livre, para que eu fosse liberto. E agora eu pudesse ter uma vida de obediência a Deus. Então, quando ele fala sobre ser destinado para a desobediência, isso pode durar um período na vida de algumas pessoas, o que nos faz não querer desistir de ninguém. A gente tem que sempre orar e pregar e não falar nunca, né? Esse aí não tem jeito, não. Para Deus, tudo é possível. Só Deus pode salvar uma pessoa. Para nós é impossível mesmo. Por isso a parábola lá de Jesus falando da agulha, né, do buraco da agulha, né, que é impossível um camelo passar, e é impossível mesmo. Tá? Quando Jesus estava falando ali, ele estava falando de algo impossível. Não é o que muitos pregadores tentam dar uma aliviada e falar que buraco de agulha era um lugar lá em Jerusalém, que o camelo tinha que se abaixar e com muita dificuldade, não. Jesus está querendo falar de algo impossível. Ele está falando assim, é impossível um camelo passar por um buraco de agulha, como também é impossível um homem salvar a si mesmo. Não tem como. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. É aí que a gente se alegra, é aí que a gente fica assim, caraca, eu não podia, mas Deus pode. Então Deus pode salvar qualquer pessoa, a gente não tem que desistir de ninguém.
A gente não tem que falar assim, esse aí não tem mais jeito. Não, para Deus tem. Se Deus tiver um propósito em salvar ele, Deus vai salvar. E aí quando me questiona assim, mas tu acredita na eleição de Deus? Porque, Deus escolhe... Cara, se Deus não salvar, quem é que pode salvar? Quem pode salvar alguém se Deus não salvar essa pessoa? Quem pode salvar a si mesmo? Ninguém pode salvar a si mesmo. Senão teria glória, senão teria participação, senão ia falar assim, Deus, beleza, tu é legal, mas, eu também fiz minha parte, né? E aí já não tem glória toda para Deus, e aí tem glória para mim também. Mas se a glória tem que ser toda de Deus, então o processo de salvação é todo de Deus. E aí eu dou a glória toda para Ele. E aí o meu louvor, a minha gratidão, a minha adoração cresce. Porque eu começo a reconhecer que não dependia de mim, mas inteiramente dEle. Amém? E é isso que muda tudo. Então, aí a gente vai falar assim, Léo, mas eu continuo achando isso moralmente errado. Essa coisa de Deus destinar alguém para a desobediência. E aí eu pergunto assim, tá, beleza, mas e o pai matar filho, tu acha certo? Mas agradou a Deus moer Jesus, né? Mas aí a gente não reclama, né? Porque nós fomos beneficiados. Fui beneficiado, não. Matar Jesus, tudo bem, mas, mandar o irmãozinho ali para o inferno, aí não, Deus. Viram como o nosso critério de julgamento, ele oscila? Tem questões que a gente é exigente demais, não. Eu não concordo não, Deus. Mas matar Jesus, tudo bem. O próprio Filho morrer na cruz para nos salvar, tudo bem. Dá para aceitar, dá para entender a história. Mas a pessoa que vive em pecado, que faz um monte de coisa errada a vida inteira, ir para o inferno, aí não, aí é moralmente errado. Aí não dá para aceitar, né, Deus? O cara, Jesus não teve pecado. E morreu. Pelos nossos. E todo aquele que crê vai ser salvo. Mas só dá para crer se Deus chamar. Sabe por quê? Porque ninguém ama a Deus. Ninguém busca a Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. Estava conversando isso com o Everton, né, no sábado, na sexta. E eu falei, cara, olha a nossa vida de oração. Olha que esforço que tem que ser para a gente ser constante no lugar de oração, num lugar de estudar, num lugar de relacionamento. É uma luta. E nós temos o Espírito de Deus. Imagina quem não tem. Dá para buscar Deus sem o Espírito de Deus? Não tem como. E como receber o Espírito de Deus se não o próprio Deus te dando? Não dá para conquistar isso. Ninguém vai desejar isso se o próprio Deus não fizer ele desejar. Por isso a palavra também vai dizer que de Deus vem o querer e o realizar. Aí no final das contas, a glória é de quem? De Deus. Sabe por que Deus fez todas as coisas? Para a sua própria glória. Sabe por que Deus te salva? Para a sua própria glória. Sabe por que Jesus morreu? Para a glória de Deus. Sabe por que um monte de gente vai para o inferno? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Até a coisa que a gente acha ruim, no final vai resultar em glórias para Deus. É isso, cara. Isso tem que fazer a gente ficar, sabe como? Em silêncio. Igual Paulo falou ali em Romanos. Mas quem é você, ó criatura, para questionar o seu Criador? Quem é você, criatura, para questionar o seu Criador? Deus escolheu fazer assim. E aí Pedro retoma para o detalhamento das bênçãos destinadas aos eleitos, e aqui a gente encerra. Versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, ele está
falando aqui de atributos que pertenciam particularmente a Israel. Tudo que ele está falando aqui era algo exclusivo de Israel. Então, ele está falando com uma galera que está entendendo isso com muita propriedade. Eles estão falando assim, nossa, isso que era benefício de uns, agora está sobre todos nós. Né? Nós somos, então, geração eleita. Nós somos sacerdócio real. A eleição que estava sobre Israel, como eu falei, ela ainda permanece. Mas Deus nos dá a oportunidade de colher esses benefícios que era exclusivo para apenas um povo. O sacerdócio, que era para ser função de todos eles, dos israelitas, de ficar entre Deus e a humanidade, agora está sobre todos nós. E o que aconteceu aqui hoje de manhã, para mim, foi muito pedagógico. Tudo para mim eu vejo assim, cara, obrigado, Senhor. Até no violão demorar para chegar. É tudo pedagógico, é tudo Deus cuidando detalhadamente da sua igreja e falando assim, e aí, sacerdote? Vocês podem acessar, vocês podem me acessar ou vocês precisam de alguém mais para ajudar vocês? Na hora ali, opa, deixa eu orar. Aí, irmão, não, deixa, tranquilo, vamos orar aqui, vamos. Porque se Deus nos traz uma palavra sobre sacerdote e a gente não se comporta como um, não está valendo de nada. Então, a gente tem que entrar nesse lugar como quem entra num lugar para trabalhar. E aí eu acho que, eu sempre falo isso, né? No inglês a coisa faz muito mais sentido, porque o culto é service, né? É serviço. Então a pessoa já vai para o culto sabendo que ela está indo trabalhar. Eu estou indo trabalhar. E eu sou uma pedra viva, e eu tenho um lugar nesse prédio que está sendo construído sobre Jesus. Então eu tenho uma função específica. E eu preciso dar aquilo que Deus tem me dado. Então, a gente vem com esse coração, de que eu não estou vindo numa palestra, num show, mas eu estou vindo num lugar onde eu preciso entregar, eu preciso me entregar em adoração ao Senhor. Então, quando eu vi tudo que estava acontecendo, eu fiquei com esse sentimento. Eu falei assim, cara, é porque a gente vai falar sobre sacerdócio. É por isso que o Daniel lá esqueceu o violão, cara. Não foi, coitado, não é culpa dele não, cara. Foi Deus que... foi para a glória de Deus. Foi para a glória de Deus. Aí, Daniel, te aliviei, mano. Versículo 10, só para a gente encerrar. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aí tem um comentário do teólogo Dr. Thomas Constable que ele diz assim, presta muita atenção nisso aqui para a gente poder encerrar. Ele diz assim, os cristãos, em geral, não entendem ou apreciam o propósito de Deus para a igreja, que Pedro apresentou tão claramente aqui. Consequentemente, muitos cristãos carecem de propósito em suas vidas. Evidência disso inclui vida egocêntrica, falta de vontade de sacrifício, objetivos mundanos, e preocupação com coisas materiais. Antes que os cristãos respondam às exortações para viver vidas santas, eles precisam entender as razões pelas quais é importante viver vidas santas. Esse propósito é algo que muitos pregadores e professores assumem, mas precisamos afirmá-lo e afirmá-lo muito mais em nossos dias. Então, será que nós temos compreendido as razões pelas quais é importante que a gente viva uma vida santa? Porque não é só eu falar aqui, vocês têm que ser santo, vocês têm que andar em santidade, mas é eu falar o porquê. É o porquê que muda tudo. É o porquê que faz a gente, entendi, então eu vou corresponder. Não adianta só eu falar o que tem que fazer, mas é por que tem que fazer. E eu preciso estar muito consciente de que vocês estão entendendo o porquê.